Em nome de Jesus, quero te convidar junto conosco, exaltar o nome do Senhor. Diga que Ele é aquele que nos faz andar sobre as águas. É com Ele que nós podemos todas as coisas. Nós desejamos, ó Deus, nessa hora ouvir a Tua voz, sermos guiados pelo Senhor em nome de Jesus. Declare. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Diga a tua graça. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós declaramos que tu és nosso e nós te pertencemos, Deus. Guia-me para que eu tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que eu tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que eu tudo em ti confie, sobre as águas
Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos no 10º dia da nossa campanha e a palavra do Senhor fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que fala o seguinte: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E eu convido você a fazer a confissão junto comigo. Eu combato o bom combate da fé. Eu creio que a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia. Eu amo a vinda do Senhor, e pela fé o meu coração aguarda pela sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para mim é um privilégio ser dizimista e ofertante na casa do Senhor, porque eu entendo que é um memorial diante do Senhor, eu entendo que tudo vem dele, eu entendo que eu sou totalmente dependente do Senhor, e por isso eu tenho vivido dias incríveis no Senhor. O Senhor tem abençoado minha casa, o Senhor tem abençoado a minha vida, o Senhor tem abençoado meu trabalho, e assim como o Senhor tem me abençoado e eu tenho vivido grandes coisas no Senhor, eu convido você a colocar sua expectativa no Senhor e viver grandes coisas, que assim como eu estou vivendo, eu creio que você também viverá grandes coisas no Senhor. Em nome de Jesus, amém? Graça e paz, meus irmãos. Que prazer, que honra, que alegria podemos estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com vocês, né? Já tivemos aí um louvor abençoado, um momento aí tão poderoso, né, de liberar a nossa fé mais ainda. E nesse 10º dia que estamos já nessa nossa poderosa campanha, que são 21 dias de jejum e oração, né? Deus realmente está movendo no nosso meio, Deus está fazendo coisas poderosas. E eu quero convidar você nesse momento a não se distrair com outras coisas e focar aqui com a gente para nós podermos compartilhar a palavra e receber do Senhor. Amém? Feche seus olhos aí da maneira como você está. Vamos orar, vamos colocar esse momento também diante do Senhor. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos mediante a Tua poderosa palavra. Deus, nós queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo que o Teu Espírito Santo tem a falar e a ministrar em nosso coração. O Senhor possa vir de encontro a nós. Oh Deus, nós entregamos esse momento agora ao Senhor e pedimos que nos conduza, trazendo luz, clareza, revelação da Tua palavra, e que possamos sim, Deus, liberar a nossa fé, oh Deus, ainda mais e mais na Tua presença. Pai, nós oramos agora e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da nossa palavra hoje é: o milagre está em sua boca. Olha só como isso é interessante, esse tema, né? Porque não basta apenas você crer, acreditar. A chave do segredo do milagre está em confessar a palavra, está você liberar a palavra, você verbalizar. Então é sobre isso que nós queremos compartilhar nesse momento e dizer o seguinte: as nossas palavras, as palavras que liberamos, elas são poderosas, elas têm um poder muito grande no mundo espiritual. E quando nós observamos a palavra de Deus e nós começamos a olhar as promessas, quando nós começamos a olhar aquilo que Deus fala ao nosso respeito, e começamos não apenas meditar, pensar, mas quando começamos a verbalizar, profetizar, liberar essas palavras, querido, isso traz um resultado poderoso em nossas vidas. Quando nós falamos algo, nós estamos dando o direito daquilo acontecer. Ou seja, você permite que aquilo aconteça na sua vida. Uma coisa é você crer, por exemplo, que você está curado. A outra coisa é você dizer: eu estou curado. Porque quando você diz que está curado, ou seja, você está liberando a cura. Então esse momento muito especial de nós falarmos sobre esse tema, até mesmo porque
O tema central dessa campanha fala justamente isso. Eu criei, por isso falei. Eu quero ler esse texto aqui, esse versículo, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Observe aqui a palavra do Senhor. Fala assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olha que tão tremendo e poderoso essa palavra, não é? Então, primeiro você precisa crer que você está debaixo do favor de Deus. Crer que você está debaixo desta graça poderosa de Deus. E as Escrituras diz que o espírito da fé está em nossas palavras. Então é importante que você creia que você já é abençoado, que o favor está sobre você. É importante que você creia também, como diz a palavra, que o Senhor, Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito. Então a Bíblia diz que os anjos, eles trabalham ao seu favor, ao nosso favor. Agora, é importante você entender também que você precisa verbalizar, você precisa falar, você precisa liberar palavras. Aonde você tem que liberar palavras? Onde você estiver, na sua casa, no seu carro, aí mesmo, né? No conforto da sua casa, na rua, andando, você precisa estar lá liberando palavras, sabe, profetizando, né, as promessas de Deus na sua vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa: o milagre está em sua boca. Então, deixa esse milagre acontecer, libera ele, amém? Então, se o milagre está na sua boca, a cura está na sua boca, a sua libertação está na sua boca. Se você está lutando contra uma enfermidade, uma doença, ou, por exemplo, é muito fácil você acreditar ali no que parece ser ruim. Num diagnóstico médico, por exemplo, o que parece ali que não vai melhorar, dá aquela sensação de tristeza, de negativo, que não vai, que aquele relatório médico não é satisfatório. Mas quando você olha para a palavra de Deus e começa a se alimentar da palavra de Deus, você se enche de fé. E quando você enche de fé e libera a palavra, querido, você começa a sentir o poder de Deus na sua vida. A cura acontece na sua vida, a libertação acontece na sua vida. Então, não seja daquelas pessoas que ficam olhando somente para o lado negativo, ruim, o lado da derrota, o lado, né, da tristeza, mas olhe para a vitória, olhe para a palavra que diz que você já está curado, olhe para a palavra que diz que você já está liberto, olhe para a palavra que diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Então, é importante você analisar o que você está liberando, quais são as palavras que você está falando, e se for preciso, mude o que você está falando. Eu quero falar um pouco sobre isso. Mude primeiro as suas palavras. No livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, lá fala o seguinte, olha só esse versículo: forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco, eu sou forte. Olha só, a palavra de Deus diz: diga o fraco, eu sou forte. Então, a Bíblia não fala assim, não, vamos dizer o seguinte: deixe o fraco falar sobre sua fraqueza, ou deixe o fraco chamar os seus amigos para discutir o problema. Eu não estou dizendo que você
deve negar os fatos. Apenas você precisa dizer o que Deus diz na sua palavra. Se o seu relatório não é ruim, Deus está olhando e restaurando a sua saúde. Você olha ali o resultado e fez aquele exame, aquele check-up, viu o diagnóstico, não é legal, mas você olha para a palavra de Deus e crê que você já venceu, que você já está curado, porque a palavra de Deus diz que você já foi curado, que o Senhor já levou sobre si as suas enfermidades. É importante crer na palavra, querido. É importante entender que há milagres esperando a sua liberação, ou seja, você precisa liberar esses milagres que estão na sua vida, mas para isso é preciso abrir a sua boca, é preciso perder, às vezes, a sua timidez, a sua vergonha e liberar essa palavra no mundo espiritual, verbalizar, falar. Aí você vai dizer: pastor, mas se passar alguém perto de mim e vai falar, esse aí tá doido, esse aí tá louco, né? Fica falando sozinho, fica liberando palavras do contrário do que é a realidade dos fatos. Mas é isso, querido, é isso mesmo. Viver uma vida de fé, viver uma vida no Senhor. Às vezes você vai passar por isso. As pessoas vão olhar para você e falar: não, isso aí é doido, isso aí já... Mas não, é porque você realmente crê na palavra. E quando nós cremos, nós liberamos a palavra. Então, libere a palavra, querido. Diga, né? Se você está precisando ser liberto de algum vício, alguma questão na sua vida, diga: eu sou livre, eu estou limpo, esse vício não me controla mais, porque Jesus já me libertou. E a palavra de Deus fala, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus também diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então comece a declarar a palavra, que você está liberto, que você já é liberto em nome de Jesus, e viva esta vida. Então continue falando, e você se tornará o que você está dizendo. Ou seja, você está profetizando o seu futuro. Amém? É importante você entender isso. Outro aspecto aqui, de que o milagre está na sua boca, você precisa falar antes de acontecer. Antes do acontecimento você fala, você visualiza. Sabe quando você se depara diante de uma situação e você acha que não tem saída, você acha que não tem jeito? Esse é o teste da sua fé. Esse é o teste para nós aplicarmos a verdadeira fé da qual nós seguimos. Um exemplo disso está o exemplo de Davi. Antes dele ser rei, Davi ainda era um jovem, e Davi foi enfrentar Golias. Essa é uma história que todos conhecem, não é verdade? Davi e Golias. Mas eu quero te mostrar algo. Não vou ler os versículos aqui, porque você já conhece a história. Mas quando Davi ele enfrentou o Golias, ele era um gigante que era o dobro de Davi, um homem poderoso, treinado de guerra, um grande homem ali, um gigante. E aquele ali era o inimigo de Davi. Mas Davi, antes de lutar, Davi, antes de ir para a peleja contra o gigante Golias, Davi liberou uma palavra. Ele falou assim: olha, hoje vou derrotá-lo, e darei sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versos 45 e 46. Quando Davi libera essa palavra, ele diz: eu vou te derrotar, Golias.
hoje eu vou arrancar a sua cabeça, e as aves dos céus e as bestas feras vão atacar você. Ou seja, Davi, ele liberou a palavra. Ele não estava apenas sendo positivo, não, porque Davi entendia o princípio de que o milagre estava na boca dele ali. Por isso ele teve de liberar a vitória antes dela acontecer. E é isso, querido, que você precisa fazer. Assim como Davi, liberar a palavra de vitória antes dela acontecer. Porque a hora que ela acontecer, vai ser motivo de muita glória, motivo de você se alegrar, de você festejar, de você testemunhar e de você realmente confirmar que Deus, Ele é fiel na sua palavra. Então, pense, veja como tem sido a sua vida, o que você tem liberado nesses dias, quais são as palavras que você tem falado, palavras de vitória ou palavras de derrota, como que você tem olhado para a circunstância, como que você tem olhado para as dificuldades da sua vida. Ei, olhe como Davi olhou para aquele homem gigante. O exército de Israel temia aquele homem, mas Davi chegou lá e disse: eu vou te derrotar hoje. E é assim, querido, você tem que chegar diante da situação e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É chegar diante da situação e dizer: eu sou abençoado, eu tenho o favor de Deus, a graça de Deus já está na minha vida, sobre mim. E tomar posse da cura, tomar posse do milagre, do favor de Deus, tomar posse das portas abertas, tomar posse, querido, sabe, das promessas poderosas de Deus na sua vida. Você pode ter um gigante em seu caminho. Você pode ter ali um gigante chamado dívidas. Você pode ter um gigante ali chamado depressão. Um gigante talvez chamado de doença. Enfim, vários gigantes que você pode classificar na sua vida aí. E cada um deles, você pode olhar para eles e dizer a esse gigante: eu vou derrotá-lo. Você não vai me desviar do meu destino, do meu propósito. E dizer: as forças que são por mim são maiores daquelas que estão contra mim. Ou seja, maior é o que está com você do que está lá fora no mundo. O Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, o Senhor te guarda, te protege, te abençoa e te faz mais que vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem de acordo com a vontade de Deus, isso será feito. Está lá em Mateus capítulo 18, verso 19. Ou seja, esse versículo fala e nos mostra que há poder na concordância. Sim, há poder na concordância, querido. Mas o que é interessante no contexto de Davi ali, que ele não tinha ninguém para concordar com ele. Os seus irmãos olhavam para ele e achavam ele muito pequeno, uma criança. O pai de Davi olhava para ele e via ele como o menor dos seus irmãos. O próprio rei Saul, achou que Davi não tinha capacidade. Olhou para Davi e falou: não, Davi, veste a minha armadura aqui, porque ninguém estava acreditando que Davi iria vencer aquele gigante. Ou seja, ninguém estava lá para encorajá-lo. Mas Davi, ele tinha comunhão com Deus. Davi tinha experiência com Deus. Davi sabia que ele precisava enfrentar aquele gigante,
Mas não apenas ele sabia disso, mas ele sabia que ele precisava liberar essa palavra de vitória na vida dele. E foi o que aconteceu. O que eu quero te dizer com isso? Que há momentos em que você não consegue encontrar ninguém para concordar com você. Às vezes você está isolado, sozinho, não tem ninguém ali para concordar com a sua fé, concordar com a sua oração, concordar com a sua declaração. Mas você tem a palavra de Deus e você concorda com você mesmo. Você liga isso aos céus, você ora, você declara a palavra de Deus, querido. E porque você está debaixo do favor de Deus, o milagre vai acontecer. Então não desanime, porque ninguém está torcendo por você e ninguém vê o que você vê. Às vezes Deus coloca coisas em nosso coração que outras pessoas não entendem, pois parecem muito grandes e até impossíveis para elas. E em vez de encorajá-lo, farão exatamente o contrário, o oposto. Então, querido, não desanime por isso. Quando Davi saiu para enfrentar Golias, todo o exército israelense, todo o exército filisteu estavam ali observando. E ali estava um adolescente sem treinamento militar, sem experiência, né, um jovenzinho pequeno, parecido mais como uma criança. E na frente de todos ele teve aquela audácia de dizer, né, com confiança, olhou bem para Golias e disse: eu vou derrotá-lo. Então é isso, querido. Alguns chegaram até ridicularizar, zombar. O próprio Golias zombou de Davi. Diz a palavra de Deus que Golias riu e disse: por acaso sou eu algum cão para você vir contra mim com paus e pedras? Olha só, querido, as pessoas ao seu redor, elas podem não ser, podem não ver grandeza em você, mas elas vão julgá-la pela sua aparência, pelo seu tamanho, pela sua experiência, sua origem, escolaridade. Não as deixe diminuir o que Deus pôs no seu coração. Faça como Davi, né? Continue declarando a vitória, apesar dos que os pessimistas pensam. Continue declarando sua visão, apesar dos que os especialistas ali concluíram. Não deixe que suas palavras negativas impeçam de você falar palavras cheias de fé. E nesta noite eu quero encorajar você a encher o seu coração, a sua vida, se encher de fé e declarar isso na sua vida. Declarar a cura, a libertação, a prosperidade, as portas abertas. Declarar na sua vida, na sua família, nos seus amigos. Você começar a declarar a palavra de Deus que garante que você é mais do que vencedor. Outro ponto aqui, querido, aqui, nós damos vida ao que falamos. Olha só, nós poderíamos citar vários exemplos bíblicos aqui, mas algo interessante é você pensar o seguinte: se você começar a falar o que é negativo, concordando com a dúvida, falando sobre quão grande é o seu problema e que você não está vendo solução, você está dando vida às coisas erradas. Ou seja, as suas palavras podem impedir você de receber o melhor de Deus, de receber o milagre. A Bíblia cita, só para a gente exemplificar isso aqui, Lucas capítulo 1, verso 13 ao 20, lá eu não vou ler aqui não, mas lá nos conta a história de um sacerdote chamado Zacarias, que era esposo, né, de Isabel. Isabel e Zacarias já eram idosos, eles já eram também de idade avançada. Isabel era estéril. E aparece um anjo ali quando Zacarias, ele como sacerdote, ele vai ao templo ali fazer o trabalho sacerdotal. Quando ele entra ali, ele se encontra com o anjo. O anjo Gabriel aparece ali para Zacarias e fala para Zacarias que ele vai ter um filho. E olha só que interessante,
que Zacarias, ele ficou surpreso, porque eles eram velhos demais para ter filhos. E Zacarias pegou e falou para o anjo: você tem certeza disso? Eu estou muito velho, minha esposa também. E o anjo disse: sim, Zacarias, isso acontecerá. Respondeu o anjo: mas porque você duvidou, você vai ficar mudo e não poderá falar até que a criança venha nascer. Olha só, por causa daquela dúvida que foi gerada no coração de Zacarias, ele ficou mudo todo o período da gestação da esposa dele até o nascimento da criança. Você pode conferir essa história lá depois em 1 Lucas capítulo 1, verso 1 em diante ali. Mas olha só, veja como as palavras são poderosas. Deus sabia que se Zacarias saísse falando de derrota, isso impediria o milagre de acontecer. Por isso o motivo do anjo fazer ele ficar mudo, calado. Ele não podia falar nada, ele não ia falar palavras de derrota, porque era algo que ia acontecer. O anjo já havia lhe liberado aquela palavra também. Então, ouse declarar, sabe, o que o Senhor diz sobre você. Talvez você esteja enfrentando uma doença e não há sinais de melhora. Então você está exatamente onde Zacarias estava. Como isso pode acontecer? Ou seja, não deixe a dúvida, querido, entrar no seu coração. Quando os sonhos parecem impossíveis e as probabilidades elas estão contra você, é fácil ficar negativo e ser tentado a descartá-los. Tudo bem, porém, há momentos em que pensamentos de dúvida vêm à nossa mente, mas recuse-se a declará-los. Quando vir à sua mente os pensamentos de derrota, recuse esses pensamentos. Abra sua boca e fale das promessas de Deus na sua vida. Não aceite a dúvida, não aceite, sabe, a derrota. Hebreus capítulo 10, verso 23 fala que guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nosso Deus é fiel. Deus é fiel na tua vida, querido. Então, é como um cabo de guerra, né? Os inimigos estão do outro lado tentando nos afastar de Deus que pôs em nosso coração, né? Tentando nos tirar do propósito, tentando fazer com que nós desistamos das promessas. Mas você tem que lutar e acreditar que Deus é com você. Você pode sim estar em dívida, mas continue falando de abundância. Você pode estar, querido, em apuros, mas continue falando do favor de Deus. Você pode ainda sentir os vícios, mas continue falando de liberdade, porque toda vez que você declara a vitória, você está se aproximando do milagre. Aleluia. Então, toda vez que você diz eu sou abençoado, está se movendo em direção ao favor de Deus. Então, mantenha firme a sua confissão. Aleluia. Outra questão importante aqui, que você já tem essa revelação, eu creio que você já tem essa revelação, esse entendimento, mas eu quero reforçar que palavras são sementes, tá? Palavras são sementes. Quando falamos algo, essas palavras elas criam raízes e começam a crescer. A Escritura diz que você vai comer o fruto de suas palavras. Olha só, eu quero ler Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, que fala sobre isso. Olha só: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, olha só o que a palavra diz. Tem outros versículos aqui, mas vamos
entender isso aqui, que as suas palavras são sementes, sementes que criam raízes e que dão frutos. Então, o que você está plantando? Que palavras você está liberando aí na sua casa, na sua família, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, enfim, no seu convívio? Que palavras você está semeando? Porque essas palavras vão criar raízes, vão dar frutos e você vai colher isso. Então, selecione essas sementes para você fazer um plantio. Amém? Então, querido, creia que Deus tem o melhor para você. Creia que você precisa liberar palavras de vitória, palavras de conquistas sobre a sua casa, sobre a sua vida, os seus filhos, os seus negócios. Outro aspecto aqui, vamos correr um pouquinho aqui, nós já estamos caminhando para o final aqui da nossa palavra. Outra questão que nos chama a atenção é o seguinte: se você não falar, se você não profetizar, nada vai acontecer. Eu leio na Bíblia lá que é o Senhor quem me sara, quem me cura, quem me protege. É o Senhor que envia anjos para me guardar. É o Senhor que protege. É o Senhor que abençoa o meu sono. Eu li isso na Bíblia, amém, glória a Deus. Que tremenda, realmente a palavra de Deus, ela tem, sabe, versículos poderosos ali para a nossa vida. Mas se você ficar só na leitura e na meditação e não liberar essa palavra, ela não vai acontecer na sua vida. O Salmo 91, ele diz o seguinte: olha, eu direi do Senhor, ou seja, eu vou falar do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Então, essa lista de todas as grandes coisas que acontecerão, né? Deus protegerá do mal, guardará dos inimigos, fechará as portas para todo ataque. Mas alguns versos depois ele coloca uma condição. Olha só, o versículo 9, ele diz o seguinte: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Ou seja, isso significa que se você não diz, também não vai acontecer. Algo sobrenatural ocorre quando você diz, por exemplo: Pai, obrigado, porque o Senhor é o meu protetor. Ou seja, você está liberando essa palavra. Ou quando você diz: Pai, obrigado, porque o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu curador, o Senhor é o que abre caminhos para mim passar. Quando você diz que o Senhor, Ele é maior do que todo problema, sabe? Quando você diz isso, o Senhor trabalha ao seu favor. Então, palavras são poderosas. As palavras que você libera são palavras poderosas, e ainda mais sendo declaradas a palavra de Deus. Eu criei, é por isso que eu falei. Se a palavra de Deus fala algo ao meu respeito, ao seu respeito, querido, creia nisso, mas verbalize isso, fale, libere essa palavra no mundo espiritual. Libera essa palavra. A palavra de Deus, ela declara que Maria, mãe de Jesus, ela engravidou por uma palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 28, que o anjo apareceu a Maria e disse, ou seja, o anjo disse: Maria, você é altamente favorecida, você vai conceber, você vai ter um bebê sem conhecer homem, e esse seu filho será o Messias, o Filho de Deus. Sabe, querido, quando Deus ele quer criar
Ele não usa coisas. Quando Deus quer criar, Ele usa palavras. Olha só que interessante isso. Maria, ela poderia ter olhado para o anjo e ter falado assim: não, de jeito nenhum. Isso nunca vai acontecer, nunca aconteceu antes. Em vez disso, olha só a postura de Maria, daquela mulher, né, a mulher, a mãe de Jesus. Quando o anjo falou essas palavras para ela, ela ouviu. Ela disse o seguinte: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Olha só, ela reconheceu o Senhor, ela se colocou na presença do Senhor ali e disse: Senhor, mesmo que isso nunca aconteceu na história da humanidade, eu vou acreditar, que cumpra em mim então a sua palavra. Ou seja, ela concordou com Deus, ela usou as palavras da qual ouviu, sabe, para poder liberar a fé. Quando Deus puser uma promessa em seu coração, colocaram uma promessa em seu coração, apenas concorde com ela, ou seja, a palavra que vem de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 53, versículo 5, quando a palavra de Deus diz que pelas suas feridas fomos curados. Concorde com a palavra de Deus, querido. Não debata dizendo: eu não me sinto curado, o relatório médico não mudou. Mas faça como Maria, diga: Senhor, obrigado, porque estou curado, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Amém? Então a promessa é que você será colocado, por exemplo, por cabeça e não por cauda, estará sempre por cima e não por baixo. Ou seja, não debata, mas apenas diga: Pai, obrigado por eu ter mais do que o suficiente. Obrigado por ter me abençoado, para que eu possa ser uma bênção para outras pessoas. Não é complicado não, querido. Basta apenas concordar com Deus, com a sua palavra. Você não pode falar de derrota e ter vitória. Isso é fato. Você não pode falar de necessidade e ter abundância. Você não pode falar de doença e ter saúde, porque há poder na sua palavra. O milagre está na sua boca, querido. Quando você vai ler sobre a criação, Gênesis capítulo 1, nós vemos ali que a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. Isso no primeiro dia. E diz a palavra de Deus que houve luz. Houve luz. Isso foi no primeiro dia da criação. Mas observe uma coisa, que apenas no quarto dia, que Deus já vinha criando toda a criação, somente no quarto dia, que diz a palavra que Deus criou o sol e a lua. Ou seja, isso significa que durante 3 dias houve luz sem o sol ou a lua. Ou seja, quando Deus fala, as suas palavras são poderosas, que as coisas vão acontecer mesmo quando não há explicação, né? Como que se pode ter luz sem uma fonte? Deus é Deus, querido, do sobrenatural. Quando Ele fala coisas sobre a sua vida, elas podem não ser explicadas, mas já estão acontecendo. Aleluia! Ou seja, tem coisas que não se explica, tem coisas que você não consegue explicar, mas Deus está movendo, Deus está operando, Deus está fazendo na sua vida. Então, querido, creia no poder da palavra. Muitos vão falar: não tem jeito. Muitos vão dizer: isso não tem como acontecer, esse milagre não vai acontecer. Mas faça como Maria, entre em acordo com Deus. Ele pode
dar a luz sem o sol. Olha só o poder de Deus. Ele pode dar a água sem a chuva. Ele pode dar a cura onde não há a fonte, sem nenhuma explicação natural. Se você concordar em seu espírito com o que Deus diz sobre você, e não com o que a sua mente pensa, então Ele fará coisas incomuns, curas, coisas inovadoras, que você não pode explicar. Isso é Deus dando luz sem o sol, fazendo as coisas acontecerem, mesmo quando não poderiam ter acontecido. Nosso Deus é o Deus de milagres. E para encerrar, querido, eu quero falar algo tão poderoso aqui, que o liberar a palavra, ela está nos nossos dias, no tempo da graça. Olha só, você precisa falar com a rocha. Deus fala para Moisés: Moisés, pega o seu cajado e bata na rocha, que aí, ferindo a rocha, vai sair água. E nós vemos na história que quando Moisés feriu a rocha, o que aconteceu? Jorrou água, e o povo ali bebeu. Mas passou-se o tempo, 39 anos depois, eles estavam novamente no deserto, na mesma situação, sem água, nada para beber. E dessa vez Deus disse para Moisés o quê? Moisés, fale a rocha. Não era para Moisés bater na rocha, era para ele falar na rocha. Mas Moisés pegou o cajado e fez do jeito antigo, deu certo a primeira vez, vai dar certo de novo. E foi lá e bateu na rocha, e a água saiu, querido, a água saiu. Mas Deus disse: porque desobedeceu, e não falou a rocha, você não vai entrar na terra prometida. Então Moisés não entrou. Isso foi um ato de desobediência a Deus, porque não era para ele ter ferido na rocha novamente, era para ele ter apenas falado a rocha. Isso é interessante, porque esse é um evento simbólico. A primeira vez que Deus diz a Moisés para bater na rocha, aponta para a velha aliança, no qual o povo precisava trabalhar para ter a bênção de Deus. Era por esforço próprio, era por merecimento. Eles precisavam manter todas as leis, sacrifícios para cobrir os seus pecados, e se eles não cumprissem todos os requisitos, eles não seriam abençoados. Mas na segunda vez que Deus fala para Moisés apenas falar a rocha, e que ele deveria falar, isso representa a nova aliança, o tempo em que nós estamos vivendo hoje, querido. Jesus é a rocha de onde a água da vida flui para a salvação, flui para a cura, flui para a liberdade e abundância. Uma vez que Jesus foi crucificado, a rocha já foi ferida e não pode ser ferida novamente. Então, hoje não precisamos mais bater na rocha. O preço já foi pago, querido. Jesus já foi crucificado, e agora nós não precisamos trabalhar pela nossa salvação, nem tentar ser bons o suficiente para ganhar o amor de Deus e o seu perdão. A nova aliança, ela não é baseada em obras, mas ela é baseada na graça. E você não precisa bater na rocha, apenas fale com a rocha. Aleluia, glória a Deus por isso, querido. Então declare a sua cura, declare a sua liberdade, declare que os seus sonhos já estão vindo. Jesus disse que se você tiver uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, ainda assim poderá mandar uma montanha se mover para o mar. Ou seja, nada será impossível para você. Então deixa eu te dizer, querido, estamos vivendo sobre uma aliança melhor do que a antiga, a nova aliança. E nessa nova aliança, tudo que você precisa fazer é falar, verbalizar, declarar a palavra de Deus. Então, querido, que Deus
lhe prometeu já está a caminho, a cura já está a caminho, a promoção está a caminho, né? Os seus ideais, a criatividade, você está perto do seu milagre. O milagre está aí, na sua boca. Concorde com Deus e declare o que Ele diz sobre você. Você pode declarar ousadamente: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou saudável. Você pode declarar, encher o seu coração, o seu peito e declarar: eu sou livre, eu tenho o favor de Deus, os meus filhos são abençoados, são poderosos na terra, minha família cumprirá o seu destino, os meus problemas já estão sendo removidos e estou motivado com o que está por vir a minha vida, aleluia. Então, querido, não perca a fé, não viva uma vida de derrota, não viva uma vida, sabe, de fracasso, olhando para o negativo, olhando para a incredulidade, mas olhe para a palavra, creia na palavra, declare a sua palavra, e você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, esta é a mensagem de hoje. Amanhã Deus tem um maná novo para você. Não perca a próxima palavra, vai ser uma bênção, vai ser poderoso, em nome de Jesus, tá? Que Deus assim te abençoe e que você possa crer nessa palavra, liberar a palavra de fé que está no seu coração, verbalizando, falando e declarando a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos orando por você, né? Vamos firmes aí nesse jejum, nesse propósito, amém? Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no